Bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks, que estamos falando nessa série sobre longevidade. Então, hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial. A Marília está aqui comigo de novo como co-host. Nós vamos conversar com a Cris Sultani, fundadora do Instituto Beja. Cris, é um prazer que você esteja aqui. Eu sei o quanto seu dia a dia é corrido, o desafio, né, nessa época de estar aqui com a gente. Super obrigada. Queria que você contasse um pouquinho, como nasceu o Instituto Beja e principalmente queria que você contasse como que o Instituto Beja, o porquê que o Instituto Beja se interessou em olhar para essa questão da longevidade, que é o assunto aqui que nos une. Boa tarde, Renata, Marília. Um prazer estar aqui. Não é um sacrifício, fica tranquilo. Fundei o Instituto Beja no final de 2021, muito com a ideia de trazer uma prática de uma filantropia estratégica. Eu nunca tinha praticado a filantropia, né? Para mim, filantropia era leitura. A parte de ter nascido numa família com valores de generosidade, de empatia, de olhar para o outro. Meus avós, meus pais faziam bastante caridade, voluntariado. E depois eu me casei com uma pessoa que também tinha valores muito semelhantes, olhando para o próximo, mas sempre muito ao nosso redor, com uma visão mais de caridade. Eu tinha essa preocupação de como multiplicar a ação, como impactar mais gente, como fazer do dinheiro um dinheiro também multiplicado com uso eficiente. E meu marido faleceu em fevereiro de 2021. Eu pensei que eu podia também honrar esse legado, né, dessa generosidade, desse lugar, e utilizar os recursos recebidos para isso. Então, fui buscar me aprofundar. No Brasil, eu não sabia muito para que lugar olhar para ter esse letramento. E eu fui para a Suíça, me inscrevi num curso de investimento de impacto. Também tive várias aulas estratégicas na Universidade de Genebra. O curso de investimento de impacto foi em Zurique. Tive acesso a vários consultores de filantropia, departamentos de filantropia de bancos, advisory, e todo mundo falava muito na questão da filantropia estratégica, como era importante colaborar, como era importante olhar para os pares de uma forma colaborativa, investir em projetos enfim, de uma forma co-criativa, não criar novos projetos, porque o mundo já estava cheio de bons projetos, então olhar para isso com esses olhos do tipo, não preciso ser um pouco egocêntrica, eu diria, enfim. Então eu tive, acho que o privilégio de ter essa formação e estar com a escuta aberta e atenta antes de fazer, né? Então eu já criei o Beija com essa finalidade assim, e logo no começo eu também conheci a Graciela Seleman, que hoje é uma das parceiras do Beja, do Instituto Toriba, e a Graci olhou muito para mim e falou assim: o importante é fazer, mas o importante é não fazer mais do mesmo. E naquele lugar eu fiquei me questionando, pensando o que que era o mesmo, né? Porque se eu nem sabia o que era fazer. Então, toda vez que eu ia conversar com algum filantropo, ou alguém me apresentava alguma fundação, um instituto ou uma ONG, eu muito perguntava o que que vocês estão fazendo e eu ia juntando, sabe? O quebra-cabeça e pensando assim, o que que é mais do mesmo? Bom, e daí fui acessar aquele movimento por uma cultura de doação e escutava muito ali todo mundo reclamando dos filantropos, sabe? E muito num lugar assim, eles desconfiam, quem são eles para desconfiar? Porque os projetos são nossos e tal, não sei o que lá. Eu falava assim, que lugar é esse de tanta desconfiança? Que incômodo é esse que está causando? E daí fui aprendendo essa questão, né, de investir não só em projeto, mas também no desenvolvimento institucional, ser parceiro, usar o policapital. Mas eu acho que isso é uma curva de aprendizado. O que eu acho que eu fiz de diferente é que eu entendo que o capital filantrópico é um capital de risco e que eu podia ir para experimentação. Então eu comecei a investir nas causas que eu achava que eram as importantes para mim. Naquele momento eram equidade de gênero, principalmente olhando para combate a racismo, violência e violência doméstica. E a segunda causa já era um pouco nesse lugar da longevidade, que era geração de renda para pessoas com mais de 50 anos. A gente vinha naquela onda de todo mundo falando que a inteligência artificial ia acabar com os empregos, junto com a pandemia, que as pessoas começaram a ser demitidas de verdade, né? Por uma falta de geração mesmo, de motivação de emprego. E a terceira era uma causa óbvia para a filantropia, porque, né,
que seria do país sem o desenvolvimento das crianças, então olhando para a educação infantil, mas eu não tinha noção do que era recorte. Então eu falei, eu vou investir em educação infantil, mas assim, as pessoas me perguntavam, mas qual educação? Em que parte? Para qual idade? E eu falava, bom, estou olhando, né? Então, assim, não tem esse recorte. Então, no começo, eu fui parceira da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que eu acho que faz um trabalho excelente, inclusive em advocacy. Apoiei o ProSaber São Paulo. Então, olhava muito para isso. Eu acho que do começo, o que ainda está com a gente hoje é a Serenas, que combate, né, a violência feminina e contra meninas, enfim, e faz um trabalho excepcional nesse lugar que eu considero que seja estratégico, que é olhar para a causa com uma visão sistêmica, vendo políticas públicas, e buscando parcerias, enfim, para a implementação desse novo modelo, com escolas, com pais, com policiais, com médicos, enfim, então, um pouco isso. Para mim, a filantropia estratégica está muito mais na apropriação do tema, na visão sistêmica, na colaboração, no uso eficiente do recurso, mas também no uso do policapital do filantropo. Então, eu me coloco à disposição, né? E eu fui aprendendo isso, mas assim, é uma curva. Não, Acho que tem Cris, muito. olha, estou assim muito impressionada. Eu já tinha escutado falar bastante de você, já te conheci um pouquinho, já tinha visto você se apresentando, mas eu não tinha ideia que toda essa profundidade que você trata esse assunto é de tão pouco tempo. Quer dizer, eu acho que dormir nos últimos anos, 2021 para cá, você não dormiu, né? Porque Foi para Durma intenso, conseguir pouco. foi nossa, intenso. para conseguir, né, assim, vamos dizer, você tem um mapeamento né, desse campo muito profundo para quem está há muito pouco tempo, né? Assim, é E tem realmente impressionante. uma postura também do Beija que eu acho que é muito inovadora, que é o lugar de repensar a própria filantropia, né? E transformar o campo da filantropia, né? É, Queria que você comentasse também um pouco disso. Explicar bastante o que que é essa questão do estratégico. Eu até te pergunto porque eu faço parte, vamos dizer, da velha geração que vem das ONGs mesmo, aquela. Então, assim, qual é a diferença de você apoiar uma ONG, né? Assim, investir numa ONG, apoiar uma ONG, e você realmente olhar e pensar numa filantropia estratégica? O que que é de diferente nessas duas situações, assim? sim, obrigada pela pergunta, porque acho que todo dia eu também vou aprendendo um pouco. Quando o Beija tinha 1 ano e meio de vida, eu tinha recentemente me juntado ao Instituto de Cidadania Empresarial, do qual você também faz parte. E eu estava me questionando ali, por que que eu tinha virado associada? Sabe, me convidaram, eu achei interessante, vi que tinha pessoas interessantes, enfim, que eu podia engrandecer esse network, mas eu nunca tinha ido numa reunião, eu nunca, porque eu também moro no Rio, né, e divido esse tempo com São Paulo e tal, e agora em Roma, então o tempo está sempre curto, privilegiando os momentos que eu pudesse estar para serem eficientes também. E o ICE convidou para uma jornada, que era uma viagem para o South by Southwest e também para Califórnia para visitar fundos de investimento de impacto e fundações. E daí eu falei, pronto, acho que aí eu vou entender por que que eu faço parte dessa rede. E fui, não conhecia nenhum associado ainda, nem nada. Cheguei ali timidamente, enfim, entendendo quem estava. Tinha muita gente bacana, assim, generosos também em me receber e tal. E eu expliquei por que que eu tinha montado. Mas quando eu voltei daquela viagem, durante a viagem a gente visitou algumas coisas interessantes, mas o que me chamou mais atenção foi a Fundação Omidyar. E a gente, naquele momento, tinha visitado não a fundação como um todo, mas a Flourish, que era o braço ali de inclusão, né, por inclusão financeira. E eu saí super impressionada. Eu falei, nossa, esse cara sabe fazer filantropia estratégica, sabe? A coisa tem visão sistêmica, mundial, olha para o problema como um todo e tem uma questão do uso eficiente do dinheiro e da sustentabilidade, né? E é esse lugar que eu quero estar. Então, alguma coisa eu não estou fazendo direito, porque até ali eu estava experimentando, estava em pedaço, não estava com muito foco, acho que estava ampliando demais. Todo mundo falava, cuidado, né? Você está olhando muita coisa, presta atenção. Então, acho que, assim, dando uma dica, eu acho que a escuta tem que estar sempre aberta, né, para entender. Quando eu volto para o Brasil dessa viagem, a viagem a gente tinha ido junto com a Carla Duprá, com a, com a Célia Cruz e com a. Andréa Com a Janela, não, né? a Carla Duprá não tinha ido a Célia Cruz e a Carolina Aranha, da Ah, Impactix.
E quando eu volto, eu falo para Carolina Aranha, me ajuda. E ela olha para mim e fala assim: Nossa, essa menina já fez tanta coisa, o que que ela está pedindo ajuda, né? Ela já fez parceria com filme, já é parceira da Lana, já fez não sei o que tal. Será que eu tenho onde te ajudar? Daí eu falei: Tem, porque eu não estou causando o impacto que eu gostaria. Olha só o que eles fazem. Eu sei que eu não sou do tamanho da Omidyar, mas enfim, tem um volume relevante que eu também posso aproveitar melhor. E daí a gente volta para o ICE com essa conversa e a Célia fala: Ai, vamos conversar com a Carla Duprá, porque a Carla é uma mega especialista de filantropia, está chegando aqui do Grupo Mover nesse momento para se dedicar mais ao ICE, olhando para esse lugar da filantropia estratégica. E não, eu amo, né, a Carla. Então, para mim, a Carla também é minha mentora, assim. Eu brinco que eu sou fellow dela e da Grace. Ah, que bom. E a Carla e a Carol ficaram comigo durante 6 meses, fazendo esse retrato de quem é a Cris, quem é esse beijo do primeiro momento, o que que a Cris quer, a Cris está disposta a abrir mão de alguma coisa, quais são as ameaças da Cris, as forças, o SWOT análises, tal, não sei o que lá. E de lá elas me fazem uma pergunta e falam assim: quão apegada você é às suas causas? E eu falei, na verdade, eu não sou apegada às causas. A minha questão é usar o dinheiro de forma eficiente. Isso vinha muito do legado do meu marido. Olha o efeito multiplicador, olha o efeito multiplicador, olha o efeito multiplicador. Eu tô sempre com esse mindset. E daí elas falaram que ótimo, porque para nós você é o respiro da nova filantropia. Você está dando um exemplo porque você é o walk the talk. E você pode exponencializar isso olhando para o próprio campo da filantropia. E assim, eu gosto de dizer que é sem desmerecer tudo o que está feito na filantropia sempre, né? Porque os desbravadores já vieram e a gente chegou até aqui, mas como o mundo está sempre mudando, enfim, o que que a gente pode fazer de melhor? O que está faltando no campo da filantropia quando a gente faz essa escuta? E também com referências internacionais, em países que são muito mais avançados nisso. E daí a gente lançou o Filantropando, que foi a forma de eu chegar no campo, né, no momento zero, porque, enfim, eu não. Meu marido era de uma família muito conhecida, mas eu não carrego o sobrenome. Então, assim, quem é a Cris Sultani? Como ela está chegando? Que filantropia é essa que está chamando a atenção? Mas, enfim, é onde ela quer se colocar e tal. Então, o Filantropando foi muito nesse contexto de criar esse espaço seguro onde os filantropos pudessem chegar, trocar e entender se é possível esse compartilhamento de ideias, enfim, inclusive de recursos, e chegar nesse lugar, esse é meu sonho. Então, o Filantropando 1 foi muito mapeando, né, entrevistando essas pessoas. Aí a gente fez a segunda edição do Filantropando, porque na primeira, quando terminou o Filantropando, uma das grandes questões era que o Brasil tem pouca filantropia. Os tickets são pequenos, apesar de ter grandes famílias que doam e há muito tempo. Os tickets podem ser maiores, pode ter mais colaboração e podem atrair novos filantropos. Então, que lugar é esse? E daí veio que, como solução para isso, a gente precisaria de mais incentivo fiscal e de mais veículos. E daí a gente termina esse evento e eu falo, então o B já vai fazer advocacy tributário. Quando eu saio do evento, eu penso e falo assim, nossa, o que que eu prometi? Eu sou advogada, né, de formação, claro, trabalhei no Itaú muitos anos, eu sei muito bem o que é fazer um advocacy, assim, mas eu nunca tive ali na linha de frente, né, eu não tenho esse capital, não tinha esse capital político. Então, como é que eu me atrevo a prometer uma coisa que eu preciso entregar, porque eu prometi? Aí eu saio dali, né, pensando, tal, não sei o quê, e daí eu já estava com as Serenas de parceira, e a Amanda me desafia a ir com ela, enfim, para o Rio de Janeiro, para falar com a secretária de mulheres e tal. E eu falo, vou junto. Então fomos lá para o centro do Rio de Janeiro, Secretaria das Mulheres, aquela confusão, repartição pública carioca e tal. Quando a gente sai, a Amanda fala assim: você está sendo tão legal comigo, o que que eu posso fazer para você? Eu falei, nossa, Amanda, me meti numa, não sei como eu saio. Prometi que eu vou fazer, né, que eu vou apoiar o advocacy tributário, mas eu não tenho esse capital, né? Onde eu vou buscar? E ela vira para mim e fala assim: minha roommate em Oxford é procuradora da Fazenda. Pronto. E daí, enfim, eu gosto de contar essa história porque eu gosto que o próprio filantropo entenda que as ONGs também têm policapital. E que eles também têm muita troca com a gente, tem que abrir a escuta. Que eles estão no campo, estão no dia a dia e tal. E daí a Amanda liga para essa procuradora na hora que ela falou assim: meu, ela tá me ajudando muito, tal, não sei o que lá. Ela falou: não, vou te ajudar. Chama o Daniel Loria na sala. Daniel Loria, né, tá na principal equipe, ele responde lá pro app e tal, não sei o quê.
que foi muito gentil, ouviu qual era a demanda e tal, e a partir daí a gente, obviamente, chama o campo para colaborar. Uma primeira reação, eu falo, a gente vai chamar 18 pessoas, os 18 vieram. Então a gente vê como realmente, se dando a oportunidade dessa e convening, as pessoas têm essa sede, né? E a gente acabou formando essa aliança pelo fortalecimento do setor que está indo, que as pessoas estão conversando, estão compartilhando. Tivemos um sucesso. Ontem a gente soube que efetivamente parece que os fundos patrimoniais ficaram fora da questão, né? Não serão contribuintes. Então, estou muito feliz com esse lugar da colaboração. Então, acho que isso é estratégico, assim, tem sido Se a eficiente. Cris tivesse aparecido há uns 15 anos atrás, assim, ela era candidata total a ser uma fellow da Choca, né? Não sei nem se não vai ser um dia, né? Muito bom. Porque a característica mais marcante, né? Eu até, quando eu fiz doutorado em psicologia social, o meu case foi sobre o empreendedor social da Choca, que são os antecessores, o termo antecessor ao que hoje fala-se de impacto, né? Do empreendedor de impacto. E era um termo muito arrojado na época que a Choca fez, que aí a Marília pode pontuar melhor as datas, mas que é um termo foi muito inovador quando, vamos dizer, surgiu o empreendedor social a partir Eu acho que teve uma desse contribuição recorte, né? semelhante, né? Foi uma construção de campo, como uma construção de campo que você está fazendo É, é também. um, é um passo, né, um passo grande, novo. Mas qual é a característica principal, nos meus estudos, pelo menos isso ficou muito claro, que é essa coragem de fazer o que você não tem ideia como faz. E faz, e vai dar certo. Sem rede de segurança, né? Exato. Vai sem rede de Não é, mas eu segurança. tenho a impressão que ainda hoje, E eu acho que uma questão que eu vejo, Cris, assim, nas oportunidades que eu tive, né, de interface com o Beijo, com você, essa coisa muito marcante desde do marco zero, da, da percepção de que ou vamos juntos ou não vamos, né? Assim, ou é um movimento que você está captando, mas que é para todos, né? Para que, como você falou, né? Poxa, eu chamei 18, vieram 18, né? Com dúvidas sobre mim, obviamente, para entender o que é, né? Até por curiosidade vieram, assim, quem que está chamando? Por tem quê? essa Né? corajosa. Mas como que essas redes vão se formando, né? E um ponto também que você trouxe que eu acho que é super importante é o que a gente tem para aprender de todo mundo que está nessa rede, né? Então, também desse papel, o que o empreendedor social tem lá no campo dele, na frente que ele está, que ele tem a dizer, né? Que ele já aprendeu não só em termos de É, conexões e relacionamentos, mas em termos de construção mesmo. nesse sentido que você está falando, Marília, me lembra, assim, me vem muito você colocou, Cris, no começo da conversa também, vamos dizer, de uma relação assim não muito equilibrada entre o filantropo e o beneficiário daquela filantropia, né? Assim, quase como se tivesse uma certa hierarquia A de distância, né? saber, né? E de conhecimento. E não um entendimento que são conhecimentos diferentes, né? Que se Porque na complementam, né? maior parte das vezes os filantropos são executivos do mercado tradicional extremamente bem-sucedidos, né? E quando olham para um empreendedor de uma organização social, que muitas vezes tem uma dificuldade medonha de conseguir o recurso e de ter o melhor uso desse recurso, vamos dizer, em termos de estratégia mesmo de uso, porque ele tem que atender tanto a causa e muitas vezes eles não são gestores, né? Então, é um médico fingindo que é gestor, porque a coisa vai crescendo, o negócio dele é atender o paciente, mas ele tem que fazer a gestão daquela ONG. Aí é uma psicóloga fazendo esse papel de gestor. Então, o que a gente sentia lá atrás, no mundo das ONGs e do empreendedorismo social, era, vamos dizer, que esses empreendedores extremamente potentes no atendimento da causa, eles tinham uma fragilidade em gestão, Uhum. né? E aí eu sempre falava, eu falava, mas o melhor dos mundos é trazer um bom gestor para o lado dele, não transformá-lo num bom gestor. Porque se ele adquirir todos os medos de um bom gestor, né, e preocupações que um bom gestor tem com todo o risco, Perde as ele não virtudes dele. faz o que ele tem que fazer, E eu né? acho que isso é um lugar da crise, É. assim, que eu sempre, quando falo de você, eu falo disso, né? A crise é a pessoa que vê
né, o capital dela como um capital de risco, um capital que é o que pode impulsionar a inovação, né? Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho dessa sua Sim, posição. vou responder a sua pergunta anterior, até porque eu acho que eu me cortei no meio, porque você perguntou da nova missão do Beja. Então, quando a gente faz toda essa experimentação, volta, né, com esse trabalho, tal, com essa visão de Fundação Omídia e tal, o grande desafio era a nova missão do Beja, né, que é a missão, enfim, é impulsionar o campo da filantropia com visão sistêmica, colaboração e uso de tecnologias para escalar as soluções. Super bonito, né? Passado uma semana dessa estampa, dessa missão, eu falei, nossa, que Quer tecnologia. ser isso mesmo? Eu falei, e agora como é que eu vou fazer investimento em tecnologia? E, enfim, mas eu tenho fé, assim, acho que Deus realmente ajuda, porque acho que tem essa coisa também de você ser risk taker, existe o lugar que a oportunidade chega, você tem que saber pegar. E daí hoje a gente tem parceria com a Rorinini Lecani Foundation, Skoll Foundation e tal, no Centro de Mudanças Exponenciais, que é o que está sendo liderado pela Célia Cruz nesse momento. E é curioso, né? Porque aproveitando então a segunda pergunta, que é do capital de risco, a partir do momento que eu resolvi doar, né, parte do capital ou quase todo o meu capital, eu olho para esse lugar e falo, já saiu da minha carteira, né? Não é mais um capital que eu controlo. Por que que eu vou controlar o uso desse capital no campo que pode ser tão fomentador de inovação? Né? Porque eu acho que inovação, assim, outro dia eu ouvi o Pedro Malan falando, acho que estava ali na Casa Folha, e ele falou que o Brasil é carente justamente porque a gente não investe em inovação e tecnologia, né? E se o próprio campo privado, né, onde tem o capital pesado, não está fazendo isso da melhor forma, que dirá do campo social que depende que esse gestor do campo privado Ser da parte. ceda parte. Então, eu acho que é meu papel, realmente me coloco nesse lugar, né, de ser essa mensageira de boa notícia, talvez. Espero que os resultados sejam sempre boas notícias. Obviamente, a gente está no risco, enfim. Então, procuro também não criar tanta expectativa em cima disso, mas hoje, até hoje brinquei, falei assim, não pode perder, né, essa característica de humildade nem nada, mas hoje quando eu coloco o Beja tem 3 anos de vida e tem como parceiro a Skoll Foundation, para mim é muito, né? No Brasil, no Sul Global e tal. Então, e olhando para Sul Global, né? Não é que a Skoll Foundation está pedindo para eu olhar para nada nos Estados Unidos, pelo contrário, assim, é para expandir essa visão sistêmica de Sul Global. Então, eu estou super feliz, eu estou super confiante, eu acho que a gente pode ter bons frutos disso. E me fala um pouquinho do papel dos laboratórios nisso, né? A gente tem uma parceria à frente de um dos laboratórios, que é o Laboratório de Nova Longevidade. Queria entender um pouquinho qual é o papel do laboratório nessas experimentações do beijo. Quando a gente sai dessa nova missão, falam, bom, então o Beija tem 3 pilares, né? Um que é uma filantropa que apoia a advocacy, então vamos pegar esse potencial e ter o pilar do advocacy. O segundo é do conhecimento, né? Como é que a gente faz essa boa geração, ou se não só geração, boa gestão do dado que é gerado. E o laboratório onde a gente brinca com tudo isso, né? Que é onde a gente experimenta. Falei, ótimo. Então, assim, eu sempre reclamava muito disso, que quando eu buscava fazer as questões das pesquisas, né? Mesmo para a parte do advocacy tributário, na reforma, eu senti muita falta de ter dado. Então eu falava assim, eu não vou falar com o senador se eu não tiver o estudo. Eu não sou essa pessoa, eu não consigo me apresentar sem ter um dado profundo. E quando eu juntava os dados, me davam umas pesquisas que falava que o terceiro setor gera 4% do PIB, não sei o que lá. Eu falava, onde? Onde está essa, enfim, esse destravamento desse dado? Bom, eu não consegui chegar nisso, então eu também não falo muito isso. Mas a gente foi buscando com quem, né? Quem são os grandes pesquisadores, quem já trabalha com o terceiro setor, quais são as academias, o próprio ICE tem essa rede de academia grande e tal, enfim, para entender um pouco esse lugar. E vimos da importância, enfim, de ter o pilar de conhecimento, que hoje está sob a gestão do Márcio Black. O advocacy, então, a partir do momento que a gente tem o dado, a gente consegue entender qual é a demanda e fazer. Hoje a gente está em 2 lugares, né? A gente está atuando no advocacy tributário, tanto do ITCMD, quanto dos fundos patrimoniais,
E o terceiro advocacy que a gente está fazendo, e acho que esse, enfim, eu estou muito feliz, porque acho que até vai ser aprovado ainda esse ano, que é o pagamento de bolsas de permanência estudantil para todos os alunos das universidades públicas de todas as esferas pelo governo. Porque quando o governo aprovou, enfim, as cotas, a gente acha maravilhoso, mas é mais ou menos a repetição da escravatura, né? Você dá a abolição, mas você não dá o subsídio, como é que a pessoa Exato. reage? Então, não importa, não basta ter a cota, as pessoas não conseguem cursar. Então, essa foi uma luta nossa super pela questão racial também. E o terceiro pilar, laboratório, porque a gente pensou que nessa filantropia estratégica e na missão, a gente sempre fala de colaboração. Então, não adianta a gente atuar num tema sozinho. E daí eu pensei e falei assim, nossa, ia ser um sonho ter um laboratório com a Choca Global. Que legal. Daí eu fui conversar com a Maria Clara, e Maria Clara falou assim, não, vamos ver como que seria, mas o tema global da Choca é nova longevidade. Eu falei, tem tudo a ver com o Brasil. Né? O Brasil inverteu a pirâmide e ninguém prestou atenção. Né? A gente já tem uma previdência falida há muito tempo, a gente sabe que essa previdência não vai cobrir nosso envelhecimento. A taxa de natalidade, obviamente, caiu muito também, enfim, já foi 7, né? E a gente está 1,7, 1,8, enfim. E daí a gente chega nesse lugar do Laboratório de Nova Longevidade e eu fico muito feliz com esse laboratório, porque eu falo assim, nossa, eu tenho 52 anos, eu não acho que eu tenho, mas eu tenho. Vou fazer, né, daqui a um mês. E olha como é importante se reciclar, né? Exato. Então, eu fui advogada há 23 anos, daí eu saio de São Paulo, mudo para o Rio de Janeiro, que para mim é outro país, né? Daí você se acostuma com isso, daí você começa a trabalhar em outra coisa, family office, sai do family office, agora eu sou filantropo. Eu até brinco que eu acho que devia ter o verbo filantropar, porque dá um trabalho enorme para quem realmente se dedica, né? Não é, eu sou filantropo, não, eu amo a humanidade, não, né? Então, e hoje, mais que humanidade, planeta, enfim, clima, todas as causas no sul global se cruzam, então é dinâmico, é potente, é um trabalho enorme, mas eu acho que é isso, que tem que ser feito com profundidade, com foco. Não, e você estava falando, né, da sua idade, de você se ver se renovando, né, que a gente tem conversado muito, né, Marília, Muito. sobre isso, sobre o quanto olhar para a longevidade é devolver para os aposentados, digamos assim, a saúde que eles ainda têm e a potência que eles ainda têm. Reconhecer, né? Exato, Assim, é tipo, a olha, potência que eles têm porque e criar as oportunidades para exato. eles continuarem Porque contribuindo se e vai ficar por participando. aqui, a gente tem que se reinventar, né? Porque você fala assim, ah, tá bom, que nem eu tô com 60, então eu falo assim, a minha mãe tá com 94, então eu falo assim, não, mais 30 você ainda tá por aqui. Mas você fala, fazendo a mesma coisa, mais 30 anos, não, a gente tem que ficar se reinventando, né? E para isso voltar a estudar, e para isso se arriscar de novo, e muda de cidade, muda de vida, enfim, e vai para realmente ter vamos dizer, ficar aqui com saúde, né? E com potência, e produzindo, e não dependendo, né, Uhum. vamos dizer, de uma coisa mais assistencial, se você tem a potência para poder dar conta de si mesmo, né? Até eu queria até assim, vou tomar a liberdade de te fazer uma pergunta encomendada pela Maria Clara mesmo. Mas porque ela é muito querida e ela que, né, reúne todos nós aqui, que foi ela que me puxou para esse E assunto que que eu fica estou adorando. sofrendo toda vez que a gente encontra, ela fala: "Ai, eu não acredito que eu não vou estar lá, que eu não vou". Então mandou Então, a a gente pergunta. vai conseguir trazê-la, né, Um para dia, estar aqui vamos. junto com a gente, mas como ela está de coração, ela pediu para a gente conversar um pouquinho sobre como que que a filantropia pode acelerar o desenvolvimento de temáticas emergentes. Que ela queria que a gente olhasse para isso, que você trouxesse como é que você enxerga nesse sentido dessas temáticas emergentes. Eu acho que o capital privado tem uma potência enorme, né? Então, eu acho que isso está muito claro por pesquisas, por força, enfim, por práticas e tal. E acho que não só os filantropos, né? Mas eu acho que o investidor em geral tem que olhar para isso. Então, tem essa grande pergunta: você sabe onde o seu dinheiro está sendo usado? Você sabe o que você está financiando? Então, acho que tem esse lugar da consciência, Uhum. né? O que o nosso dinheiro está financiando hoje e entender a importância das causas. Então, por exemplo,
O Instituto Beja apoiou a criação do Fundo Patrimonial da USP para pagamento das bolsas de permanência estudantil, que é o Fundo USP Diversa. Quando eu vou conversar com outros filantropos, eu já ouvi, por exemplo, a minha pauta não é racial, né? Eu respeito, mas eu não entendo, porque assim, como que no Brasil alguém acha que não tem pauta racial? Porque isso é tudo cruzado, Pois é. né? Se a maioria da população, no cômputo geral, já é negra, né? É. Enfim, talvez em alguns estados não, mas né, se a gente faz pela média, sim. Continuam não ocupando essas posições de destaque, ou mesmo né, na geração de renda, a gente vê as diferenças e tal. Então, eu acho que a filantropia tem a função de trazer esse capital à tona, com investimento em mídia, com divulgação, com letramento. Eu vou contar uma história curiosa que aconteceu na minha família, então posso contar, né? A minha mãe me mandou um vídeo ali que falava que era contra o aborto, né? E eu falei, mãe, eu sou a favor do aborto. E ela respondeu, tenha dó. E daí isso era por WhatsApp, eu liguei e falei, mas mãe, assim, Vamos conversar, né? não é o aborto pelo aborto, Exato. mas é pelas condições, né, em que a pessoa fica sujeita e é colocada em função de abuso, Uhum. enfim, condições físicas, uma Exato. série de outras coisas e tal. E ela falou, mas é óbvio que nesses casos sim. Ah, bom. Aí eu falei, mas é disso que a gente está falando, Exato. né? As leis que estão se discutindo é muito em cima do que a gente está conversando Exato. Ninguém tá, agora, né? Não é né? E distribuir aborto. justamente, principalmente os idosos, no seu lugar, estão sendo condicionados a esse iletramento, ficando com raiva do tema, porque, enfim, o conhecimento não é dado, é superficial, é Uhum. direcionado. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e tal. E ela falou para mim, obrigado, né? Tipo que... Aí eu falei, você quer que a Amanda das Serenas vá almoçar com você? Ela falou, gostaria. Daí eu falei, tá. Daí eu liguei pra Amanda. Amanda, preciso te pedir um favor. Eu sei que você tá super corrida e tal, não sei o que lá, já é uma luta e tal, mas seria muito legal se um dia desses você estiver em São Paulo e puder almoçar com a minha mãe. Daí a Amanda viu lá, não sei o que lá, ela falou, era passado um mês, ela falou, sei lá, no dia 26 de novembro eu posso ir almoçar com sua mãe, com prazer. Foi, foi maravilhoso. Minha mãe me liga e fala assim, eu quero ajudar as Serenas, Ai, que sabe? legal. Eu quero estar nesse lugar e tal. Então, eu acho que toda vez que a gente dedica um minuto de explicação, se coloca, se posiciona, e esse é o papel da filantropia. Então, assim, enfim, investir com que os outros também estejam situados na questão e qual E é o problema. atualizar sobre o tema para, vamos dizer, desmanchar alguns preconceitos que estão ainda presentes em função desse tema ter sido tratado em outras épocas, não com esse conhecimento, com essa profundidade que a gente enxerga hoje, né? Exato, com essa velocidade, Você né? contou essa história da sua mãe, até lembrei de uma da minha mãe quando eu comecei o meu trabalho sobre o consumo consciente, de que eu uso o consumo consciente como porta de entrada para a gente pensar nas escolhas que a gente pode fazer, né? A gente consome todos os dias e todos os dias a gente pode estar escolhendo colocar o nosso dinheiro, né, como você falou, na compra de um produto que não foi produzido da maneira que você quer o mundo, né? Então você é um pouco corresponsável Você Uhum. financia por isso. aquilo, né? Então eu comecei esse projeto do Change for Good e tal, e aí uma amiga que trabalha com causas sociais, com artesanato, fez lá um bazar, e eu fui no bazar, e eu olhei de longe e vi uma pashmina, que eu falei, nossa, que coisa linda, tem a cara da minha mãe, vou comprar para ela. Conforme eu fui chegando perto, eu olhei, ela era linda de lã, na cor de pinhão. Não bastando, ela tinha a barrinha dela, em vez de ser uma franjinha de lã, era pinhão seco pendurado. Bonito. Aí eu falei assim, isso é legal ou não, né? Pensando, né? Eu falei, isso é bonito ou não é bonito? Aí veio a pessoa me contar a história. Que aquele chale tinha sido produzido pela comunidade tal, com algodão não sei das quantas, tratado assim, tingido assado, e que a comunidade empoderava. Blá, blá, blá. Bom, falei, É me esse. dá dois, eu quero um pra mim e um pra minha mãe, né? Assim, tipo, pronto, comprei dois de verdade. E ficava muito bonito mesmo. Fazia um pouco barulho, né? Os pinhõezinhos batendo, mas ok. Levo pra minha mãe.
Aí falo, mãe, trouxe um presente para você, super legal, não sei o quê. E ela abriu, olhou assim, e olhou para mim com a mesma cara que eu fiz para, né? Eu falei assim, isso é bonito ou não, né? Assim, tipo, é bonito, filha, mas pinhão, né? A gente pega no chão o pinhão, como assim, né? Bom, resumindo, ela botou o chale e eu contei para ela a história. No dia seguinte, 3 amiguinhas dela estavam comprando o chale de pinhão, porque na realidade você está comprando o valor que está naquilo, né? O que Exato. tem além naquilo. E ela também, como a sua mãe, tipo assim, ai filha, obrigada por me mostrar, né? Assim que tem outro, tem um valor diferente. O bonito não é só a estética, mas é o que está por trás. Assim, sendo bem sincera, ela foi tirando aos poucos os pinhões, porque eles faziam mesmo muito barulho, mas de toda forma foi tão interessante essa experiência de você consumir o valor das coisas, de você se permitir entrar em contato com algo mais do que o produto em si, que é um pouco, vamos dizer, o que está por trás do trabalho do Change, né? Mas então, as nossas mães vão aprendendo e vão ensinando para a gente o quanto a gente precisa reproduzir isso com outras pessoas, né? Não só com Exato, elas, que é o né? exponencial, né? E eu fico muito feliz que os dois exemplos tenham sido com as mães, porque eu acho que é a prova viva do que a gente tem construído, né, no laboratório, essa premissa de que todo mundo pode envelhecer como agente de transformação, né, É, contribuindo de alguma forma. Então você vê que rapidamente, né, uma hora que vocês sentam, conversam, que tem o diálogo, que tem a construção, então eu quero fazer, né? Então assim, eu acho que muito do que a gente está tentando, né, Cris, assim, construir juntos é justamente como que a gente amplia as oportunidades, isso. né, para que todas as pessoas possam envelhecer dessa maneira. E eu acho que o mesmo exemplo que você deu do fundo da USP, da relação, né, tá tudo bem, você dá as cotas, mas e depois, né? Eu acho que é um ponto, um pouco isso quando a gente fala de envelhecimento também. A gente vive falando, né, as pessoas precisam fazer boas escolhas, mas a gente precisa ter informação, Exato, conhecimento e boas escolhas na mesa, para exato. que elas possam É. fazer essas boas escolhas, né? Então acho que é muito interessante os dois Não, e exemplos. escolha é um aprendizado também, né? Porque a pessoa que nunca teve oportunidade de fazer escolhas, né? Também não É, sabe, né? Na hora que se vê diante da coisa, não É, tem sabe, muita né? dúvida, né? É, Também não confia, enfim, é um processo. É, eu achei interessante essa questão de usar, né, como potencializa, exponencializa a questão da nova longevidade. Eu lembro que a gente estava fazendo uma reunião online sobre o laboratório de nova longevidade entre a Choca e o Instituto Beja, e eu estava em Roma. E na minha casa estava minha mãe, meu tio, minha tia, e a gente falou muito sobre quais são os planos dessas pessoas e tal. E eu saí da reunião, eu estava muito impactada, muito. Eu estava ali, eu tinha convidado eles, estava levando eles para viajar, enfim, tal, não sei o quê. E daí eu cheguei na sala e falei para os três: quais são os planos de vocês para os próximos 30 anos? Todo mundo em estado de choque. Você voltou com essa ideia, assim, é, da sua ligação? Eu falei, exatamente. Então, assim, eu gostaria que nesse mês que a gente está junto, vocês me apresentassem os planos de vocês para os próximos 30 anos. É assim, ou os planos são só quando um sobrinho ou quando um filho convidar para viajar vai ser legal, mas depois é monótono. O que que vocês têm feito? Como vocês têm ah, que delícia. contribuído e tal. E foi muito legal. Eles fizeram um exercício, mas eles enfrentaram muita dificuldade no exercício. Muita. Muita dificuldade. Então é isso que eu acho que a gente tem pela frente com o laboratório, né? É provocar essas pessoas, elas vão ter que encontrar essas dificuldades internas. A gente está em transição de uma cultura, né? Onde todos os filhos estavam cuidando dos pais nesses lugares também, com economia de cuidado, enfim, de uma série de outras uhum. coisas que estão afetadas. Eu falo que no sul global não dá para a gente deixar um problema de lado, porque um problema gera o outro, enfim. Então, é um desafio grande, né? Eu acho que o Laboratório de Nova Longevidade esse ano começou com esse mapeamento que foi feito, empreendedores sociais nesse campo, enfim, que já está sendo feito, olhando um pouco para a política pública, tem o Itaú Viver Mais junto, mas eu acho que muito mais do que isso, a gente vai lidar também com os nossos medos nesse lugar, sabe? Em que a gente vai mexer? Né? O que é cultural? O que é da cultura latina? O que o brasileiro faz? É comportamental? É intergeracional?
os jovens não estão respeitando os mais velhos, estão, essa sabedoria é valorizada, não é, enfim, tem Essas um leque, negociações todas, um né? leque. E o que a Marília fala sempre, que eu acho incrível, que é também a gente olhar a diversidade Das velhices, das né? velhices, Sim. porque não dá para a gente imaginar do ponto de vista exclusivo, vamos dizer assim, das nossas mães, né? Sim. Mas porque é isso, é muito diverso, né, Marília? A gente tem tido conversas. E é muito legal, assim, você tava dando esse exemplo, né, de perguntar quais são os seus planos para os próximos 30 Maravilhoso anos. isso, né? E eu acho que o nosso trabalho é esse, né? O que que a gente precisa fazer para que a sociedade comece a abrir a possibilidade de perguntar para as pessoas É, quais são os seus planos para os próximos 30 anos e, principalmente, o que que vai ser feito para que esses planos se possam realizem. acontecer e sejam de alguma forma, né, viáveis em Exato, termos de trabalho, em termos de cuidado, em exato. termos de segurança, em termos de colaboração intergeracional, né, que são todas as frentes que a gente acaba trabalhando também. Olha, Cris, a gente poderia passar a tarde aqui, Sim, mas eu é uma sei que o delícia. seu horário tá apertadinho. Mas quero falar para você assim, que eu, como falei no começo, que sou antiga da área social, assim, para mim é um presente te conhecer melhor e ter você aqui inspirando outras pessoas que têm a capacidade de ir do seu lado, fazendo a mudança nessa proporção que você está disposta a fazer. Obrigada. Porque até então a gente realmente tinha um movimento, mas um movimento que dava assim uma certa angústia, porque era aquela sensação de enxugar gelo mesmo. E sempre, ainda o Brasil ainda é frágil, como você falou no começo, né? O volume dedicado à filantropia ainda é muito aquém do necessário e do potencial que existe mesmo. Mas eu acho que você vai conseguir inspirar e dar coragem para que as pessoas se aventurem em números um pouquinho mais E potentes, eu acho que não não é? só em números, mas em Em comprometimento estratégias mesmo. mais potentes, né? Como é que é o mindset que você trouxe do seu Efeito multiplicador. efeito multiplicador? Eu acho que é isso, É. né? Porque, nossa, assim a gente fica com um ânimo de enxergar, nossa, agora temos um impulso verdadeiro para uma transformação necessária, né? Super Obrigada a obrigada. vocês, foi ótimo. Se Obrigada. vocês quiserem só deixar assim, até para quem está escutando a gente, o que que você diria assim, olha, final de ano é um momento da gente pensar em tanta coisa, que tal começar o ano novo Com esperança. com esperança? Muito bom, Eu acho também que né? a fé não costuma falhar, né? Eu acho que esperança e fé são duas coisas que. Super obrigada pela confiança, por vocês estarem aqui. Foi um prazer enorme. Obrigada. Obrigada. Obrigada.